Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de Química. Vamos tratar da Lei da Conservação da Matéria, que é a Lei de Lavoisier, e a Lei das Proporções Constantes, que é a Lei de Proust. Vamos lá. Lei da Conservação da Matéria, a Lei de Lavoisier. Lavoisier fez experimentos em recipientes fechados. Por quê? Qual que é o intuito dele com isso? Para que não entrasse nem escapasse nada do sistema em estudo, ok? Para isolar o sistema, para não ter interferência, para não sair nada do sistema e nem entrar também, ok? E qual que foi a conclusão que ele tirou dos experimentos dele? No interior de um recipiente fechado, a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer. Tal afirmativa é a lei da natureza descoberta por Lavoisier. Como assim lei da natureza? Que nada é criado espontaneamente. A exata massa dos reagentes de alguma reação química vai ser a mesma massa dos produtos, ok? Então, qual que é a lei de Lavoisier? A lei de Lavoisier quer dizer o seguinte: a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Ou ainda, podemos dizer em outras palavras, essa frase já mais conhecida: na natureza, nada se perde, nada se cria. A matéria apenas se transforma. Então, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Também é outra frase que muitos autores utilizam, ok? Por exemplo, ó, aqui nessa equação química, nessa reação química, a queima do carbono. 3 gramas de carbono vão reagir com 8 gramas de oxigênio, dando origem a 11 gramas de gás carbônico. Vejam, ó, nada se perdeu na reação. 3 mais 8 é 11. Então, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Ok? 3 mais 8 igual a 11 gramas. Conclui-se que nada se perdeu. Agora vamos para a lei das proporções constantes, que é a lei de Proust. Uma determinada substância composta é formada por substâncias simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Como assim, professor? E se dobrássemos a massa do carbono, por exemplo? Se a massa do carbono for dobrada, preciso também dobrar a massa de oxigênio para dar uma reação completa. E daí a massa do produto também vai ser dobrada. Veja, 3 para 6, 8 para 16 e 11 para 22. Então, a lei de Proust é a lei das proporções constantes. Se triplicasse essa equação aqui, aí ficaria 9, 24 e 33. Sempre na mesma proporção, ok? E interessante dizer que isso aconteceu quase na mesma época, que o Lavoisier, e ele também efetuou uma grande série de pesagens em inúmeras experiências. E ele chegou a essa conclusão aqui, ok? E qual que é a grande conclusão? Os números mudaram, tá? Mas a proporção sempre é a mesma. Mudou os números aqui, ó, de 3 para 6, de 8 para 16, de 11 para 22, mas a proporção sempre vai ser a mesma. Se eu dobro o carbono, eu tenho que dobrar o oxigênio e eu vou ter o dobro de gás carbônico, ok? Vamos para alguns exercícios agora. Vamos para esse primeiro exercício. Um pesquisador colocou óxido de cobre puro, um pó preto, para reagir com carvão, também um pó preto, num sistema fechado. Daí, com o sistema fechado, não há perda de massa. Tendo obtido cobre metálico, vermelho brilhante e dióxido de carbono, um gás incolor. Utilizando uma balança, determinou a massa no ponto inicial e final do experimento. Obtendo os dados, organizou as informações e anotou. Então, os reagentes, que são
óxido de cobre e carvão, vai gerar os produtos, que é o cobre metálico e o gás dióxido de carbono. No ponto inicial, ó, ele colocou 30 gramas de óxido de cobre e 2,4 gramas de carvão. Daí, no ponto final, ele obteve os produtos, 24 gramas e 8,4 gramas. Então, é para a gente analisar essas alternativas e identificar a alternativa falsa. Peço para vocês pausarem o vídeo agora, tentarem resolver sozinhos e eu volto já com a resposta. Então, voltando, pessoal, vamos analisar alternativa por alternativa. Ocorreu uma transformação química evidenciada por uma mudança de cor e desprendimento de gás. Verdade. Porque o cobre metálico é vermelho, né? Aqui era um pó preto, como diz no enunciado, e ele ficou vermelho. E desprendeu o gás incolor, que é o dióxido de carbono. Então, a A é verdadeira. A B. Verifica-se que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. É só somar, né, pessoal? 30 com 2,4, 32,4. E aqui nos produtos, 24 com 8,4 também dá 32,4. Então, a B é verdadeira. Os reagentes são óxido de cobre e carbono. Carbono aqui é o nosso carvão. Os reagentes são esses mesmos? Sim, ó. Óxido de cobre e carvão. Verdade. Os produtos são cobre metálico e gás carbônico. É isso mesmo, né, pessoal? Ó, cobre metálico e dióxido de carbono, gás carbônico, ok? Vamos ver aí. A equação da reação química é óxido de cobre mais carbono igual cobre metálico mais gás carbônico. Pessoal, muita atenção aqui. A reação realmente é essa, mas a equação está balanceada. O que quer dizer isso? O mesmo número de átomos que temos no reagente também temos nos produtos? Temos que analisar isso, tá? Muitos exercícios pedem isso. Por exemplo, ó, o mesmo número de átomos de cobre tem nos reagentes e nos produtos? Vamos ver, ó. Cobre aqui e um cobre aqui. Bateu. Cobre está certo. O oxigênio. Um oxigênio aqui e aqui temos dois, ó. O2. Então, temos 2 átomos de oxigênio no produto. Então, essa equação está desbalanceada, não está balanceada. Então, a falsa é a letra E. Vamos conferir? Aí, pessoal, resposta E. A equação balanceada é essa daqui, ó. 2 moléculas de óxido de cobre mais uma molécula de carbono vai reagir com vai produzir, aliás, 2 moléculas de cobre metálico mais uma molécula de gás carbônico, ok? Vamos para o próximo. Essa mesma reação, aqui ela foi colocada balanceada, né? Do óxido de cobre reagindo com carbono, produzindo 2 cobre metálico e 1 gás carbônico. Com relação à reação química entre óxido de cobre e o carvão, pode-se afirmar que... Vou pedir para vocês tentarem fazer sozinhos, pausarem o vídeo agora, já eu volto com a resposta. Então, voltando, pessoal, vamos analisar as alternativas. Letra A. Há uma única substância simples participando na reação. O que é mesmo substância simples? É aquela substância que só tem um tipo de átomo na molécula, tá? Tá falando aqui que só tem uma substância simples. Ó, tem uma aqui e outra aqui, ó. Então, isso é falso, ok? Então, temos 2 substâncias simples. Letra B. Há 3 substâncias compostas participando da reação. O que seria uma substância composta? Aquela que é composta por mais de um tipo de átomo. Temos uma substância composta aqui, o nosso óxido de cobre, e temos outra substância composta aqui, o dióxido de carbono.
Então temos duas compostas, né? Não três. Essa também é falsa. Comparando os produtos com os reagentes, pode-se dizer que os elementos químicos foram alterados durante a transformação. Falso, mentira, né, pessoal? Porque todos os átomos que estão aqui também estão aqui. Todos os elementos químicos que estão aqui nos reagentes também estão aqui nos produtos, né? Só teve um rearranjo entre os átomos, ok? Letra D. Comparando os produtos com os reagentes, pode-se dizer que as substâncias químicas não foram alteradas durante a transformação. Mentira, né, pessoal? Por quê? Porque o óxido de cobre é uma substância química e ela foi alterada, não tem um óxido de cobre aqui mais, né? E o carbono também foi alterado, não temos carbono aqui. Temos outro composto com carbono e o cobre ficou isolado aqui, não é isso? Vamos analisar aí. A massa do ponto inicial é igual à massa do ponto final, porque o número de átomos ficou constante. Será que é essa daqui? É, né, pessoal? A equação está balanceada, ó. 2 cobre aqui. 2 oxigênios aqui. Um carbono. Então é a letra E que é a verdadeira. Ok? Vamos para mais um exercício. A representação mais correta por modelos de bolas da reação entre uma molécula de hidrogênio, H2, e uma molécula de cloro, Cl2, produzindo duas moléculas de cloreto de hidrogênio, HCl, esse aqui é o ácido clorídrico, vou pedir para vocês analisarem as alternativas, as figuras, já eu volto com a resposta. Tentem resolver sozinhos, tá? Vamos lá. Então, voltando, pessoal, ó. Então, ó, H2 tem que ser duas esferas unidas e Cl2 outras duas esferas unidas, que vai produzir duas moléculas de HCl, duas moléculas híbridas, né? Que vai ter um átomo de H e um átomo de Cl. Isso acontece aqui na primeira? Não, né? Esse daqui poderia ser o hidrogênio e esse o cloro, mas aqui formou uma molécula só e ele pediu duas, ó. Então a letra A não pode ser. A letra B, uma molécula de hidrogênio mais uma molécula de cloro formou duas moléculas híbridas, ó, né? Essa bate, é a B. Vamos analisar as outras. Aqui só tem uma e uma, produziu uma outra coisa, não pode ser. Aqui duas e duas, mas só produziu uma, também não pode ser. E aqui duas e uma produziu uma molécula com 3 átomos. Totalmente fora de questão. Então é a letra B a certa, né? Vamos conferir. Isso, letra B. Vamos para o nosso último exercício. Em uma transformação química, ocorre alteração na natureza das substâncias com a formação de novas substâncias. Os gases não tóxicos N2, que é o nitrogênio, e O2, que é o oxigênio, reagem formando o gás tóxico NO. Esse daqui, pessoal, é o óxido nítrico, ok? Escrever a equação química para a reação esquematizada. Aí está aqui. Então, ele quer que representa, pessoal, qual alternativa que bate com este desenho aqui, tá? Analisem aí, pausem o vídeo, já eu volto com a resposta. Tentem resolver. Então, voltando, pessoal, vamos ver, ó. Então, podemos ver aqui que a reação está duplicada, né? Porque, ó, se olhar só em cima ou só embaixo, dá na mesma. Porque aqui, ó, 2N2 mais 2O2 vai produzir 4NO. Então, poderia escrever também assim, ó. N2 mais O2 vai produzir 2NO.
A alternativa que corresponde a isso é a C, né? N2 mais O2 vai produzir 2 moléculas de NO. E a resposta C é a correta, ok? Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado por assistir, pessoal. Até mais.